para gravar. Tá, beleza. Então vou desligar minha câmera para não ficar os dois. Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar no início comigo, depois lá no finalzinho da aula a Tainá vai continuar. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho de geometria plana. A gente trabalhou nas últimas aulas toda a questão da matemática básica e agora a gente vai, então, iniciar cada aula um conteúdo diferente, visando, então, todos aqueles critérios que a gente falou na primeira aula, que é a importância deles dentro do Enem, a partir de uma análise que a gente fez. Então, para iniciar a geometria plana, eu vou retomar alguns conceitos bem básicos com vocês, que são os conceitos da geometria, que eu acredito que vocês já meio tenham em mente, que é a questão do ponto. O que é o ponto, então? Que não está... Acho que agora foi. O ponto é o quê? O ponto é um objeto. O ponto, então, é um objeto. Ele é basicamente um objeto redondinho que a gente representa uma única dimensão. E esse objeto, então, é sempre representado por letras maiúsculas, ó. A maiúsculo, B, C, D. Ele quer basicamente representar alguma coisa dentro do sistema todo. Basicamente, quando a gente vê nos mapas, a gente está viajando e a gente abre o mapa, a gente é um pontinho, então a gente é um objeto que não possui dimensão, mas ele serve apenas para representar algo. E a letra é o quê? A letra ela tem apenas uma dimensão. E ela é representada, então, por uma letra minúscula. Quando a gente fala de letra maiúscula, então a gente está falando do ponto. Quando a gente está falando de letra minúscula, é a reta. E o que a reta é? Ela é infinita. Se eu traçar isso aqui ó, continua infinitamente. Ela não tem fim. Ela é uma representação que a gente representa com um fim, mas ela não tem. E dentro da reta, a gente tem duas subdivisões, vamos falar básicas, que é a questão do segmento de uma reta, que é o quê? O segmento é definido por uma reta delimitada por dois pontos, ou seja, a gente tem uma reta infinita, isso não está bem a reta, e a gente tem dois pontos, o A e o B. E a minha semireta é o quê? A minha semireta é esse espaço entre o meu ponto A e o meu ponto B. E como que a gente representa uma semireta? Uma semireta é sempre representada assim, A e B. O que é? É o ponto inicial com o ponto final. Mas isso é interessante que A e B é igual B e A. Então, às vezes, eu posso, para mim, aqui pode ser meu ponto inicial, mas para outra pessoa pode ser o meu B. Então, ela pode ser representada dessas duas maneiras, que ela é a mesma. Mas a gente tem que analisar o nosso ponto inicial. Se eu estou no ponto A e eu quero ir para o A, para o B, eu tenho AB. Mas se eu estou no B e eu quero ir para o A, eu tenho BA. E também a gente tem a semireta, que é a semireta definida como sendo uma reta com um começo, então ela tem um ponto inicial, mas ela não tem um fim. Então, basicamente, é uma reta que tem início, mas não tem fim. Isso só a gente está retomando, e a gente vai depois disponibilizar esse material, para vocês lembrarem desses conceitos básicos, que a gente vai utilizar eles para resolver os demais. E a questão do plano. Então, o plano representa duas dimensões, porque eu não falei, mas a geometria plana a gente está falando de duas dimensões. Mais próxima a gente vai falar depois da espacial, nas próximas aulas, que a gente está trabalhando com duas. Mas aparentemente aqui é duas dimensões, ou seja, a gente não tem o volume. É basicamente o comprimento e a largura, mas ela não tem um volume. Então, o plano é o que representa duas dimensões e ele é representado por letras gregas. Então, quando que a gente tem um alfa, um beta, etc., a gente está falando de plano. Isso aqui é mais só para a gente retomar. Agora a gente vai começar a falar sobre projeção. O que é projeção? Então, basicamente, a projeção é como a gente vê o nosso ponto, a nossa reta, o nosso plano a partir de um ponto de vista ou a partir de quando a gente fala de ângulo. Por exemplo, a projeção de um ponto.
A projeção ortogonal de um ponto sobre um plano T é um ponto P', que chamamos de pé de perpendicular, pois ele é o extremo do segmento da reta PP, o qual é perpendicular ao plano π. Agora a gente vai entender cada elemento para entender, então, o que é uma projeção de ponto. Aqui a gente analisa que a gente tem dois elementos. Aqui a gente tem o nosso plano π, então aqui a gente tem... Meu Deus, esse negócio não está funcionando direito. O plano π. E aqui a gente tem um ponto. O ponto P. A gente tem o quê? A projeção é o quê? É como a gente vê o ponto no plano. Basicamente aqui, ó. O meu plano tá aqui. A minha projeção vai ser o quê? Vai ser linha reta, o meu plano, um ângulo de 90 graus. E onde que eu tenho isso? O meu plano, a minha projeção, que daí é chamada de perrinha. No exercício a gente vai entender um pouquinho melhor, mas é basicamente como que a gente vê a figura em outra figura. Acho que ficou mais... Mas basicamente é isso. Aqui, ó, na projeção de uma figura é mais clara. É basicamente a sombra da figura. Eu acho que é o que a gente podia utilizar. A projeção é basicamente a sombra de uma figura. Então, a projeção ortogonal de uma figura é definida sendo o conjunto de todas as projeções ortogonais dos pontos que compõem. Ou seja, a gente tem vários pontos. E a nossa projeção é o quê? É a ligação entre esses pontos. E aqui nós temos o ponto, aqui a gente vai ter um plano. Não vai ficar muito bonito. Que eu não aprendi. E aqui que vai ser a nossa projeção? Vai ser como a gente vai ver essa figura no nosso plano. Vamos ver se não vai ficar... É mais fácil... Basicamente, o quê? É uma cópia da figura. Não ficou igual, mas basicamente deu para entender. Então, é como a gente vê a figura dentro do nosso plano. Já a projeção da reta, ela funciona um pouquinho diferente. A gente sabe que uma reta é infinita. Então, quando a gente está falando da projeção de uma reta, a gente está falando de uma projeção infinita, que a gente vai ter em todos os lados do plano. Por exemplo, aqui a gente tem essa horizontal aqui. Ó, a reta está apenas aqui. Mas a minha projeção, vocês observam que ela vai descer diante do meu plano. E quando a gente fala de uma reta não perpendicular, o que é? Que não tem o ângulo de 90 graus, basicamente é outra reta. Ó. Aqui a gente tem uma reta que não tem o ângulo de 90 graus. A gente tem outra reta. Agora a gente vai fazer alguns exercícios que falam um pouquinho de projeção para vocês entenderem melhor o caso. Ó. Um inseto percorreu sobre a superfície de um objeto em formato de um prisma reto A, B, C, D, E, F, G, H, com um plano retangular. Uma trajetória perpendicular com vértices nos pontos A, X, Y, G, F, E, X, Z, na ordem que foram expressas. É necessário representar a projeção ortogonal do trajeto percorrido pelo inseto sobre o plano determinado, pela base do prisma. A representação da projeção ortogonal é qual? Então, a gente quer entender qual é a projeção que a gente tem a partir do caminho desse inseto. Como a gente vai fazer isso? A gente vai ter que retomar todo o caminho que o inseto fez. Então, ó, eu representei aqui para ficar mais rápido. Azul, a gente tem o trajeto. E vermelho, a gente tem, então, a projeção do trajeto sobre o plano. E daí a gente vai analisar cada uma para a gente entender melhor. Ó, se a gente observar, ele foi do A para o X, do Y para o G, do F, do E, Y. Então, ele vai do A do X para o Y, do Y para o G, do Z para o F, do F para o E,
do E por Z, do X por G por Z e o G por E. Então, ele vai fazer essa ordem. Então, vai ser 5, ó. Uma aqui, 5 caminhos, ou 8 caminhos, perdão. Que a gente vai ter aqui, ó. O trajeto 1 é o qual? É do A para o X. Então, eu tenho o meu trajeto, ele estava no ponto A, ele foi até o ponto X. A gente vai ter uma reta perpendicular, ou seja, um ângulo de 90 graus? Não. Então, o que a gente tem? Uma outra reta que passa AB. Entenderam? Porque a gente tem uma outra reta, porque a gente não tem esse ângulo de 90 graus. Se a gente tivesse um ângulo de 90 graus, a gente ia ter uma reta exatamente igual. Já no trajeto 2, a gente vai do X para o Y. O que acontece? Ó? Do X para o Y. A mesma coisa, a gente não tem um ângulo de 90 graus, a gente não tem uma reta perpendicular. Então, a gente tem uma reta mais próxima, que é o B e o C. Aqui, a gente vai do caminho Z e H, Y e Z. O que acontece nesse caminho? A gente não tem como a gente descer. Então, a gente representa apenas um ponto no C. Entenderam, gente? Dá para entender ou tem que ir mais devagar? Mas é basicamente, a gente tem que analisar o trajeto e analisar, então, a projeção que esse trajeto nos dá a partir da nossa figura. Tudo certo? Dá para continuar? Então, depois a gente tem o trajeto G e F. O G e o F, ó, G, F, G. O G e F. Ele é o mesmo caso, ó. Ele tem um ângulo de 90 ou não tem? Se a gente pegar essa linha reta aqui e analisar aqui embaixo, opa, e analisar aqui, a gente tem um ângulo de 90? Então, o que a gente tem? Uma reta exatamente igual, só em outro sentido, que é o caso da reta BC, que fica o caminho. Depois, a gente vai no E, no F e no E. Ó, o F e o E. O mesmo caso, ó. E e F, o F e E. Se a gente descer aqui e analisar a projeção diante do plano de baixo, porque se a gente analisar aqui, a gente está analisando a base a partir dessa figura aqui. O que a gente tem? A gente tem um ângulo de 90. Então, basicamente, a gente tem uma projeção exatamente igual. Já no E e no X, mas aqui é totalmente diferente. Como que a gente vai ter a mesma projeção? Porque quando a gente não tem essa reta perpendicular, a gente pega e faz uma reta onde a gente consegue, no nosso plano, no caso. Que é isso que aconteceu no trajeto 6. Então, o E e o X, a gente tem a projeção reta A e B. E, por fim, o próximo é o X e o G. O que acontece? Ó? O X e o Z. Eu tenho uma proporção como? Eu vou ter uma proporção sem o ângulo de 90, então vai ficar BC. E, por fim, então, eu tenho o E e a Z. Nesse caso, se a gente descer a figura mais uma vez, a gente vai ter o quê? Esse ângulo de 90 graus. Então, o que acontece? A gente vai ter uma reta idêntica. Se a gente juntar todas essas imagens que a gente conseguiu lá do trajeto 1 até o 8, a gente vai ter o quê? A gente vai ter isso aqui. Isso aqui, então, vai ser a projeção de todo o caminho que o nosso inseto fez. E se a gente voltar aqui no começo da questão, a gente vê que esse trajeto é o D. Então, a resposta dessa questão é o D. Temos mais um exercício sobre projeção, que é a questão aqui, ó. No projeto de uma nova máquina, um engenheiro encomendou a um torneiro mecânico a fabricação de uma peça, obtida a partir do recorte de um cubo, como ilustrado na figura. Para isso, o torneiro forneceu, juntamente com o desenho adicionado à peça, suas vistas frontais, laterais e superiores. A partir das posições
indicadas na figura. Para facilitar o trabalho do torneiro, as arestas dos cortes que ficam ocultas nas 3 vistas devem ser apresentadas por segmentos tracejados, ou seja, isso aqui, ó, gente. Quando for o caso. Então, o que a gente tem? A gente tem essa vista aqui. E a gente tem, então, a vista lateral, a vista frontal e a superior. E a gente, para facilitar o trabalho dele, foi feito esses quadros, esses desenhos, essas plantas de desenho. E a gente quer descobrir qual é a correta. Então, a gente vai analisar a partir dessa figura aqui, os desenhos, e analisar qual está de acordo. Então, ó. Quando a gente analisar a vista frontal, a gente tem que analisar qual que está certa. Para vocês, essa aqui está certa? A lateral, ó. A lateral a gente tem aqui. E aqui a gente tem a superior. O que é essa lateral? Ó? Esse desenho aqui representa o buraco, ou seja, onde está o bloco recordado. Então, se a gente analisar a primeira figura, aqui já tem, ó, a primeira figura já representa ele ao colocar linhas na parte de baixo do recorte. Que é isso aqui, ó. Então, essas linhas aqui, ó, essa linha aqui e essa linha aqui, não existem, ó. Aqui não existem essas linhas. Então, essa aparentemente já está errado. Mas vamos analisar. A lateral está certa, ó. A gente tem aqui 100 linhas, aparentemente está certa. E a superior, a gente olhando de cima, aparentemente também. Então, a gente já analisou que essa aqui está incorreta, porque ela está faltando, está com essas linhas a mais aqui na opção B. Na questão B, ó, aqui analisando a, isso aqui já está certo. Isso aqui também, que a gente já viu que deveria ser. E aqui a gente já afirmou que isso aqui está certo, né? Então, essa aqui está errada, por quê? Porque se a gente olhar, ele não tem essa linha aqui, ó. Então, ó, ele é como tivesse isso aqui não existisse. É um bloco reto. Então, essa aqui já está errado, ó. Aqui é a mesma coisa. Aqui tá certo, que a gente já analisou aqui. Aqui ele não é um bloco inteiro, ele não aparece o recorte, né? Então, isso é errado. E aqui tá certo, porque a gente tem o espaço aqui, ó, essa linha frontal. Agora aqui tá errado, né? A gente já afirmou que não existe isso aqui. Aqui tá certo e aqui tá errado, né? Ó, se a gente analisar. Então, a gente já consegue afirmar que a opção E tá certa, ó. Ela tá aqui reta, ó. Se a gente analisar aqui, ó, é como se tivesse isso aqui, ó. A vista frontal. A lateral também está certa e a superior também. Então, a gente já pode dizer que é a letra E. A questão da projeção a gente é mais a gente entender. Mas vocês já né, devem ter uma noção boa disso. Agora a gente vai trabalhar um conceito que é um pouquinho diferente, que é a questão de área. Então, as áreas. Então, o que é uma área? A área de uma região no plano é um número positivo que associamos à mesma e que serve para quantificar o espaço que ela ocupa. Então, a área é basicamente o quê? É o espaço que uma coisa ocupa. Basicamente, vamos dizer que aqui é uma sala. Aqui a área é o espaço que essa sala. O tamanho desse triângulo. Quando a gente põe ele num todo, quanto ele vale? Dentro disso, na geometria plana, a gente trabalha com algumas figuras básicas. E essas figuras também, elas possuem algumas, para descobrir áreas que têm algumas fórmulas, que a gente vai analisar. Então, ó, área do quadrado. Em um quadrado qualquer, para calcularmos a área, é necessário conhecer a medida dos seus lados. Então, aqui, ó, a gente tem um lado, outro lado, outro lado, outro lado.
Então, para conhecer a área, a gente basicamente põe a área igual aos lados, ó, ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque esse aqui é igual a esse, né? Ó. Isso é igual a isso aqui. Então, sabendo dois valores sendo do mesmo lado, a gente já consegue descobrir. Vou fazer um exemplo só para a gente entender na forma. Só voltar aqui. Era para pagar, foi. Então, aqui a gente tem um quadrado que não é muito quadrado. Deixa eu desenhar com calma dele. Ó, aqui a gente tem aqui 2. Se aqui é 2, aqui é 2. Esse aqui é 2 e aqui é 2. Por quê? A gente já sabe que todos os lados de um quadrado é igual. Então, a minha área vai ser igual. A área é igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é quanto? 4. 4 o quê? 4 metros, 4 centímetros, depende à medida que a gente estiver na nossa área. O retângulo é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente sabe que no retângulo a gente tem duas medidas diferentes. Um lado ele pode ser 2 e 2, e no outro é 4 e 4. Então, ou seja, a gente tem duas medidas. Para descobrir esse lado, a gente faz o quê? A gente pega a minha área, ou seja, a minha base, que é aqui, perdão, aqui é a minha base e aqui é a minha altura. Então, a gente pega a área é igual a 4 vezes a minha altura, que é 2. 4 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Então, basicamente, a gente descobre a área assim. O retângulo, perdão, é um pouquinho diferente. O que acontece no nosso retângulo? A gente precisa conhecer as medidas das suas duas diagonais. Ou seja, da diagonal aqui, ó, para vocês verem essa altura, e daqui, que é o comprimento. Então, se a gente só consegue resolver a nossa questão dos ângulos se a gente conhecer. Mas se a gente conhece, a gente põe na formulazinha, que é o quê? A igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Basicamente isso, é só botar na fórmula. Mas isso é importante. A gente necessita, então, conhecer para conseguir resolver, né? Como no e o trapézio, porque o trapézio, o que acontece, pessoal? O trapézio, a gente tem duas bases. A base de baixo, que fica inferior, que ela é maior, e a base de cima, que é menor. E para a gente calcular a área, a gente necessita saber o quê? O comprimento da sua base e a altura entre elas. Sabendo isso, a gente tem o quê? A área é igual. A gente tem um parênteses, que a gente faz a nossa base maior mais a nossa base menor vezes a altura, e a gente, no final, divide por 2. Então, a gente define a área. E agora a gente vai fazer, então, uns exercícios sobre isso. Só um minutinho, gente, que deu uma travada aqui. Então, o que acontece, ó? A gente tem a seguinte questão. Uma pessoa possui um lote com área de 300 metros quadrados. Nele construiu sua casa. Utiliza assim, 70% do lote para a construção da residência e o restante para a área de lazer. Posteriormente, adquiriu um novo lote ao lado de sua casa,
Com isso, passou a dispor de um terreno formado pelos 2 lotes, cujo sua área mede 420 metros quadrados. E decidiu, então, ampliar sua casa de tal forma que ela ocupasse no mínimo 60% da área do terreno, sendo o restante destinado à área de lazer. O acréscimo máximo que a região a ser destinada à área de lazer no terreno poderá ter em relação à área que for utilizada para lazer do lote original em metros quadrados. Aqui que eu falei para vocês, ó, os exercícios basicamente sempre trazem já a metagem, qual a relação que a gente utiliza. A gente, então, primeiro tem que analisar as partes do exercício. Primeiramente, o que acontece? Ó? A gente sabe, uma pessoa, então, a gente sabe que a área ocupada na primeira vez é 70% para casa, né? 70% de 300 metros quadrados. 70% de 300 é o quê, gente? É aquilo que a gente já viu, ó. 300 vezes 70 vezes 10. Por que 70 vezes 100? Porque é a mesma coisa que a porcentagem. Isso a gente tem o quê? Isso a gente tem o quê? 300. A gente tem... Deixa eu fazer a mão que vai ser mais... Acho que voltou. Vai ser 300 vezes 7 dividido por 10. Porque eu simplifiquei isso aqui, ó, gente. Simplifiquei. Ficou 7 vezes 10, dividido por 10. Isso aqui nos dá o quê? Dá 2.100 dividido por 10. Isso aqui, basicamente, é quanto, gente? É 210 metros quadrados. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a residência originalmente tinha 210 metros quadrados. Então, a área ocupada para casa é o quê? 210 metros quadrados. E o restante dessa área é ocupado pela área de HG. Quanto que é? A gente tinha 300 menos 210. A gente fica com quanto? 90 metros para a área de lazer, no terreno original. Mas depois a gente tem um outro terreno. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar, então, nesse novo terreno. A ampliação desse novo terreno, o que acontece? A gente passa a ter 402. Então, a gente tem que fazer o quê? 60% de 402, que é 420 vezes 60 dividido por 100. Isso daqui dá 420 vezes 6 dividido por 10, que a gente já sabe, a gente simplificou isso aqui. Isso aqui dá quanto? Dá 252 metros quadrados. Ou seja, a nossa casa aumentou isso aqui. E a gente, então, tem a ocupada casa agora é de 252 metros quadrados. Então, a gente passa a ter o quê? A gente passa a ter uma área de lazer de 128 menos 90. A gente passa a ter uma área de lazer de 78 metros quadrados, sendo, então, a nossa alternativa C. Eu acho que deu para entender, né, pessoal? E, por fim, então, desse conteúdo, a gente tem uma coisa mais didática. Um suporte será instalado no box de um banheiro.
para serem colocados os recipientes de shampoo, condicionador, sabonete líquido, sendo que o recipiente de cada produto tem uma forma de um cilindro circular reto de madeira do raio igual a 3 centímetros. Para maior conforto no interior do box, que tiver em base de área, desde que a base de cada recipiente ficasse inteiramente sobre o suporte. O que a gente tem, então, nesse exercício? A gente quer botar um suporte de shampoo no banheiro. E a gente precisa que esse suporte seja o menor possível, mas que ele atenda ao critério de caber 3 recipientes de 6 centímetros, de raio igual a 6 centímetros, 3 centímetros. Então, a gente tem que analisar o quê? A gente tem aqui um raio e a gente tem que analisar dentro deles. Se a gente tiver esse recipiente aqui, qual cabe? Ó? Então, vamos... basicamente, a gente tem que analisar aqui, ó, pessoal. Se a gente tem um raio de 3 centímetros e cada quadradinho tem 1 centímetro, a gente nesse aqui vai ocupar aqui, aqui, a gente vai ter um recipiente. Daí, basicamente, desce aqui, ó. Desce aqui o recipiente. Basicamente, esse primeiro já não cabe, né? Se vocês analisar, ó. Basicamente, aqui em cima cabe um. Eles não vão caber por causa daqui, ó. Porque é 3 centímetros no lado, 3 centímetros no outro. Eles não cabem. Aqui, basicamente, vai caber apenas um recipiente. Agora, aqui, se a gente analisar, ó, 12, a gente consegue que cada recipiente tenha um total de 6, precisamos de 6 espaços. A gente consegue botar 2 nesse lado e 2 nesse. Então, o número 2 cabe. Já o número 3 não cabe, ó, porque, ó, a gente consegue, não vai nem caber o recipiente aqui, ó, vai faltar espaço. E aqui vai caber, gente? Vai, ó, porque a gente tem aqui e aqui. Então, depois da análise, a gente tem o quê? Com o raio e o espaço aqui vai ficar mais dinâmico, a gente tem essas duas opções. E agora a gente tem que descobrir a área delas para descobrir qual que é menor. A figura 2 é um quadrado. E como a gente viu antes, para descobrir a área de um quadrado, a gente tem que fazer ela ao cubo. Então, se a minha área é 12, 12 ao cubo é igual a 144 centímetros quadrados. Já a figura 4 é um setor circular com raio igual a 13 centímetros e um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo, se vocês não verem. Repare que a área desse setor representa 1/2 da área de um círculo. Entendeu? Ó, 1/4 da área de raio igual a 12. Sabendo que a área da circunferência é igual ao π vezes o área quadrada, como queremos 1/4, a gente põe na fórmula 1/4 π vezes raio ao quadrado, π é 3,14 e o meu raio é 13 ao quadrado. A gente fica, então, com 132 centímetros aproximadamente. Então, a gente pode afirmar que a figura 5 é a melhor. Tainá, tu tá ali? Tô. Tá, eu acho que é isso. Tu quer continuar? Pode ser? Não sei. Sim. Só para de apresentar que daí eu Tá, eu tô já pá. Então, beleza, pessoal. Alguma dúvida só, pessoal, antes da Tainá continuar os conteúdos? Não? Então, Tainá, é contigo. Eu também vou fazer a projeção, só que daí no PowerPoint, então só um pouquinho. Então, eu vou projetar ali no PowerPoint, que daí é mais fácil para a gente, se precisar escrever alguma coisinha, né? Daí qualquer coisa, Renata, tu pode intervir, tá? Então, agora a gente vai dar seguimento na parte dos triângulos e depois a gente vai ver um pouco de círculo e circunferência, que a Renata acabou resolvendo um exercício antes, né, que envolvia a área do círculo, mas que a gente deixou lá só para o final esse conteúdo. Então, os triângulos. Aqui, nesse primeiro slide, a gente tem os elementos do triângulo. Então, a gente tem o vértice. O vértice, ele é a junção de dois segmentos de reta, né?
Então, aqui a gente tem o vértice B, né, que é a junção desses dois segmentos aqui, o A que está aqui e o vértice C que está aqui. A gente tem também os lados nesse nosso triângulo. A gente tem o lado AB, então, que é esse lado aqui, né, que vai não, do vértice A até o vértice B. A gente tem o lado AC, que vai do vértice A até o C, e a gente tem o BC, que vai do B até o C. A gente tem também os ângulos internos, que aqui são o alfa, o beta e o gama. Então, os ângulos internos aqui, né, eu vou fazer um desenho para a gente ver melhor. Então, aqui a gente tem o ângulo beta, aqui a gente tem o ângulo alfa, né, que já foi desenhado, e aqui a gente tem o ângulo gama. A soma dos ângulos internos de um triângulo, ela vai ser sempre igual a 180, né? Isso é uma propriedade que a gente tem dos triângulos, que a gente notou um pouquinho mais pra frente isso, mas é bom já falar agora. E também a gente tem que a soma dos ângulos externos de um triângulo é igual a 360. Então, aqui os ângulos externos que a gente tem o alfa linha, o beta linha, né, que vai ser aqui em cima, e a gente vai ter o gama linha. Pode ser tanto aqui embaixo, né, que vai dar o mesmo tamanho, ou aqui. Só que quando a gente fala soma dos ângulos externos, né, então a gente vai somar o gama linha, o beta linha e o alfa linha. Então, os triângulos, a gente pode classificar eles de duas formas. A gente pode classificar pela quantidade de lados iguais que eles têm, ou então a gente pode classificar pelos ângulos. Então, quando a gente for classificar pelos lados, a gente tem três classificações: equilátero, isósceles e escaleno. O equilátero é que tem os três lados iguais, que é esse primeiro triângulo aqui, que a gente tem os três risquinhos, né, que representam que tem a mesma medida. O isósceles, ele vai ter dois lados iguais. E o escaleno vai ter todos os lados diferentes. E aqui a gente tem uma observação que todo triângulo equilátero é também um triângulo isósceles, né? Porque ele vai ter dois lados iguais e vai ter mais um, né? E aqui a gente tem a classificação em relação aos ângulos. Então, a gente tem o triângulo acutângulo, que é quando a gente tem que os ângulos internos, eles são agudos, né? Então, eles são menor que 90 graus, que é esse primeiro caso aqui, que a gente tem o 80, o 70 e o 30. Se a gente somar todos eles, né, a gente tem que ter que a soma é 180. Então, aqui se a gente somar o 30 com 70, vai dar 100, mais 80 a gente vai ter 180. A gente tem o triângulo retângulo, que é um triângulo especial que a gente tem, né? Que a gente pode fazer várias coisas com o triângulo retângulo. E o triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. E o triângulo obtusângulo, ele vai ter um ângulo que vai ser maior que 90 graus. Então, nesse caso aqui, é 120. Logo, esses outros dois ângulos aqui, eles não podem, né, ser maior que 90 graus, porque senão a gente não vai ter que a soma dos nossos ângulos internos é igual a 180, né? Então, o obtusângulo ele tem apenas um ângulo maior de 90, o retângulo tem um ângulo interno reto, né, que é de 90 graus, e o acutângulo, todos os ângulos internos dele são menor que 90 graus. Então, aqui tem um esqueminha, né, que mostra bem certas classificações. Então, de ângulo, a gente tem o retângulo, que tem um ângulo reto, o acutângulo, que tem três ângulos agudos, então, que eu vou pôr aqui que são menor que 90. Vou pôr aqui só um símbolo, pôr o alfa, né, para mostrar que é um ângulo. E aqui tem um ângulo obtuso, então, vou pôr aqui alfa, né, para chamar nosso ângulo, ele vai ser maior que 90 graus. Vou pôr a bolinha aqui do graus, né? E em relação aos lados, então, a gente tem o equilátero, tem os três lados iguais, então L,
L e L. Aqui a gente tem isósceles, então, que vai ter dois lados iguais, então eu vou pôr L, L, e aqui embaixo ele vai ter um outro valor, eu vou pôr X, né? E aqui o escalene vai ter todos diferentes, então a gente vai ter L, X e Y. Então aqui a gente tem as propriedades do triângulo que eu falei antes. Então essas propriedades, elas valem para todos os triângulos. Então, a gente tem que a soma da medida dos ângulos internos é igual a 180. A soma da medida dos ângulos externos é igual a 360. A soma das medidas de dois lados de um triângulo é sempre menor que a medida do terceiro lado. O maior lado de um triângulo opõe-se ao maior ângulo. E o menor lado de um triângulo opõe-se ao menor ângulo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, a gente pode perceber aqui dessas propriedades, né? Então, o maior lado de um triângulo opõe-se ao maior ângulo. Então, a gente sabe que o nosso maior ângulo vai ser o alfa, porque ele se opõe ao maior lado. Enquanto que a gente sabe também que o gama vai ser o nosso melhor ângulo. Por quê? Porque ele se opõe ao nosso menor lado. Então, aqui a soma das medidas de dois lados do triângulo é sempre maior que a medida do terceiro. Como aqui a gente não tem um valor, a gente não vai calcular isso, né? E aqui, então, nesse aqui a gente tem um exemplo bem certo dos ângulos internos, né? Então, se a gente somar a alfa, o beta e o gama, a gente tem 180 graus. E a gente tem um triângulo, né? Que ele é o triângulo equilátero. Então, o triângulo equilátero, além de ele ter todos os lados iguais, ele também vai ter que todos os ângulos dele são iguais, né? Porque a gente não vai ter um lado maior que o outro, né? Antes falava assim, o maior lado vai ser oposto ao maior ângulo. Aqui são todos os ângulos iguais, né? Então, são todos os lados iguais. Então, tanto os lados quanto os ângulos vão ser iguais. Então, aqui, por exemplo, se a gente quer descobrir quanto que tem um ângulo do triângulo equilátero, a gente vai ter que fazer 3x, porque vão ser três valores iguais, igual a 180. Então, a gente sabe que cada um desses ângulos internos vai ter 60 graus. E aqui, então, a gente tem também sobre o ângulo externo de um triângulo. O ângulo externo de um triângulo, a gente vai calcular ele como? Então, aqui a gente tem a representação do ângulo externo. E se a gente somar esse ângulo externo, que é o nosso x, com o ângulo interno, a gente vai ter uma reta. E a nossa reta, ela tem 180 graus, né? Aqui a gente tem, por exemplo, 90 graus aqui, né? Então, se a gente pegar tudo isso, a gente vai ter 180 e ele completo tem 360, né? Então, aqui a gente vai ter que uma reta tem 180 graus. Então, aqui a gente também tem um exemplo disso. A gente tem o 30 graus e aqui x. Como que a gente vai encontrar esse x? A gente sabe que a soma desses dois é 180. Então, a gente vai ter 180 igual a 130 mais x. Então, aqui a gente vai ter 180 menos 130, a gente vai ter que 50 é igual a x. Então, sobre a área do triângulo. A área do triângulo, ela tem uma forma bem simples, que é base vezes altura sobre 2. Uma forma da gente relembrar dessa fórmula é o seguinte, a gente tem um quadrado, né, ou um retângulo. Aqui eu vou fazer um retângulo que eu acho que fica melhor. Então, aqui a gente tem um retângulo. E se a gente pegar esse retângulo e dividir ele em duas partes, a gente vai ter o quê? Não ficou muito reto, né? Mas a gente vai ter dois triângulos, né? A gente vai ter um triângulo aqui e outro aqui em cima. Então, como que é a fórmula do nosso quadrado? A fórmula do nosso quadrado, não, do nosso retângulo. A gente vai ter base e altura, né?
a fórmula vai ser base vezes... Ao apagar, porque eu fiz 2 vezes base. A gente vai ter base vezes altura. E então, a gente vai pegar, vai fazer base vezes altura e vai dividir por 2, porque a nossa figura está sendo dividida na metade. Então, essa é uma forma que a gente tem de relembrar a nossa fórmula da área do triângulo. Aqui, esse triângulo aqui embaixo, ele é um pouquinho diferente, se a gente for ver, né? Esse nosso triângulo aqui, a gente também consegue completar um quadrado. Só que a gente vai completar um quadrado de uma forma diferente. A gente vai completar um quadrado fazendo aqui, né? Sobe até aqui, aqui e aqui. Um quadrado não, a gente vai ter um retângulo, né? E ele também vai ser metade de um triângulo. Por que metade de um retângulo? Porque se a gente juntar esses pedaços aqui, eles vão dar também o mesmo valor, né? Apesar das figuras ser um pouquinho diferente, ela também tem essa mesma ideia. Mas uma coisa vai acontecer que vai ser com o nosso triângulo equilátero. E o triângulo equilátero é muito difícil da gente relembrar da fórmula desse jeito, porque a fórmula do triângulo equilátero ela é um pouco diferente. Porque aqui no nosso triângulo equilátero, se a gente for fazer um quadrado nesse caso, né? Então aqui a gente vai ter o valor... Nossa, agora ficou bem... Deixa eu arrumar. Aqui a gente vai ter L, aqui do lado a gente vai ter L, L, e aqui em cada lado a gente vai ter L sobre 2. Então, para a gente relembrar essa fórmula, vai ficar muito complexo para a gente fazer tudo a dedução e chegar nessa fórmula que a gente tem aqui do lado. Então, a fórmula do triângulo equilátero é melhor que a gente decore ela, né? Então, a área do triângulo equilátero, ela vai ser igual o lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Depois vocês podem pegar, dar uma olhada no YouTube que tem a dedução dessa fórmula. Não é muito longa e vocês podem ver também, se vocês têm curiosidade de saber como que funciona isso. Então, como a gente estava falando antes, o triângulo retângulo, ele é muito especial para matemática, né? Então, através dele, a gente pode calcular várias coisas. E o triângulo retângulo, ele é composto por 3 denominações. Então, que são os catetos e a hipotenusa. A hipotenusa, ela vai ser o valor que está do lado contrário ao lado que tem o ângulo de 90 graus. Então, aqui a gente tem o ângulo de 90 graus, que o ângulo de 90 graus é representado por esse quadradinho, né? Às vezes tem um pontinho no meio. Então, o contrário desse ângulo vai ser a nossa hipotenusa. E a gente vai ter 2 catetos. Agora, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque um cateto, ele vai ser definido como oposto ou como adjacente, conforme o ângulo que a gente estiver observando. Nesse caso, a gente está utilizando o ângulo alfa. Então, o cateto oposto ao ângulo alfa vai ser esse, né? Aqui. Deixa eu mostrar com o laser, eu acho que talvez ficar melhor. Vai ser esse aqui. E o cateto adjacente vai ser aquele, né, que fica do lado do ângulo. Então, vai ser esse daqui. Mas, se a gente estivesse observando outro ângulo, iria ser diferente, né? Se a gente estivesse observando aquele ângulo aqui em cima, que nós vamos chamar ele de beta, o que iria acontecer? A hipotenusa seria a mesma, porque a hipotenusa ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Mas o cateto oposto não seria mais esse, seria esse cateto aqui embaixo. Então, a gente pode chamar o cateto oposto de CO e o cateto adjacente de CA também, né? Quando a gente for olhar as fórmulas, geralmente eles estão escritos desse jeito. E o cateto adjacente, então, vai ficar esse cateto aqui. Então, os catetos,
eles são definidos de acordo com o ângulo de referência. Então, a gente sempre tem que prestar atenção que ângulo que a gente está utilizando para definir esses catetos. Então, a gente vai ver um conceito muito importante, né? Que você já deve saber essa fórmula de cor, e esse conceito é um conceito que cai bastante no Enem, que é o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras, ele é utilizado no triângulo retângulo, e ele é utilizado para encontrar um dos lados do triângulo. Então, o que o Teorema de Pitágoras diz? O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, aqui a gente tem que a nossa hipotenusa é o C. Então, C ao quadrado vai ser igual aqui. Não importa se for o cateto oposto, o cateto adjacente, né? Não interfere a ordem. Então, o A é um cateto e o B é o nosso outro cateto. Então, a soma do A ao quadrado mais o B ao quadrado vai ser igual ao nosso C ao quadrado, que é a hipotenusa. Aqui, então, a gente tem um exemplo, né? O nosso C, ele é igual a 5, o nosso B igual a 4 e o nosso A igual a 2. Então, tem bem certinho aqui, né? Que eles completaram o quadrado, então vai ser 3, que vai ficar 9 aqui o quadrado, 4 e o 4 vai ficar 16 aqui, e aqui 25. Então, se a gente somar o 9 mais os 16, a gente vai ter exatamente o 25. Esse triângulo aqui, ele é chamado de triângulo pitagórico. Por quê? Porque a gente tem 3 valores inteiros, e esses 3 valores inteiros, eles conseguem fechar o teorema de Pitágoras, né? A gente consegue ter uma resposta sem precisar de valores quebrados. E a gente tem outros triângulos também que são pitagóricos. Então, a gente tem o 12, o 13 e o 5, que é um triângulo pitagórico. A gente tem também o 6 com o 8 e com o 10. E a gente tem muitos outros, né, com números maiores. Mas esses são os principais com valores menores. E a gente tem também outro conceito que é muito importante a gente relembrar, que são as nossas relações trigonométricas. Então, para a gente ter essas relações trigonométricas, a gente tem que saber identificar qual que é o cateto oposto e qual é o cateto adjacente. Aqui a gente está analisando esse ângulo aqui, né, que está identificado. Então, com esse ângulo identificado, a gente sabe que o oposto vai ser esse, né, que está escrito ali, o CO, e o CA vai ser esse que está aqui embaixo. E através disso, a gente tem algumas fórmulas. E essas fórmulas são do seno, do cosseno e da tangente. Então, o seno, ele vai ser o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno vai ser o adjacente pela hipotenusa, e a tangente vai ser o oposto pela adjacente. Então, esses valores, a gente precisa decorar eles, né? A gente precisa decorar que o seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é igual ao oposto sobre a adjacente. E tem um macetezinho que torna isso muito mais fácil para a gente. Não é muito legal a gente ficar decorando as coisas, né? Mas, nesse caso, é importante a gente saber disso. Então, esse macete, a gente fala que é o só cato. Então, o só tem o S do seno, o O de cateto oposto e o H de hipotenusa. Então, vai ser seno igual cateto oposto pela hipotenusa. A gente vai ter o K, que vai ser o cosseno, com o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a gente vai ter o TOA, que vai ser a tangente, que vai ser igual ao cateto oposto sobre o adjacente. Então, essa é uma forma da gente relembrar essas relações trigonométricas que são bem importantes. Elas não costumam cair muito no Enem, mas geralmente pode cair uma questão
E daí a gente precisa saber essas relações trigonométricas. Outra coisa também sobre essa questão das relações trigonométricas é que a gente precisa saber alguns ângulos notáveis, que são ângulos que geralmente são utilizados, né? São mais comuns no nosso cotidiano e também no vestibular. Por exemplo, se lá tiver uma questão que fala o ângulo de 35, o ângulo de 12, o ângulo de 72, normalmente, quando tem esses valores assim, mais diferentões, o Enem ou o vestibular, ele dá pra gente. Mas quando cai valores mais usuais, tipo 30, 45 e 60, esses valores, às vezes, eles não dão, e a gente tem que saber eles. Então, aqui, a gente pode decorar eles, né? E tem uma forma mais fácil de decorar eles. Então, se vocês procurarem no YouTube, em algum lugar assim, tem até canais que tem uma música que explicam como que você faz para relembrar isso. Mas aqui do lado tem uma explicação. Então, o que, que a gente faz? A gente coloca o traço de fração em todas as linhas. Então, traço de fração aqui, aqui, eu vou fazer aqui do lado, né? Só para depois vocês verem que o valor fechou igual. Então, traço de fração e aqui o traço de fração. Então, a gente preenche os numeradores da fração com 1, 2 e 3. Então, aqui na primeira linha, a gente vai primeiro pôr o 1, o 2, o 3. E como denominador, a gente vai colocar todos os 2. E agora, no valor que a gente tem em cima, né, que é o nosso numerador, a gente vai colocar em todos raiz. Então, o raiz de 2 ele permanece, né, o raiz de 3 permanece, mas o raiz de 1 aqui não tem. Porque se a gente for tirar a raiz de 1, vai ser igual a 1. Então, é indiferente de colocar a raiz de 1, é a mesma coisa que 1. Então, por isso que a gente tem apenas o 1. Na segunda linha, o que a gente vai fazer? Na primeira, a gente colocou o 1, o 2 e o 3. Na segunda linha, a gente vai fazer o contrário. A gente vai colocar como numerador o 3, o 2 e o 1. E embaixo, a gente vai colocar todos os 2 também. E nós vamos colocar a raiz. Então, aqui o raiz de 1 não precisa, né? Vamos ter aqui raiz de 2 e raiz de 3 sobre o 2. E aqui na última, na tangente, a gente vai pegar e dividir o valor de seno pelo cosseno, racionalizando quando necessário. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma divisão de fração. A gente vai lembrar lá o que a gente viu lá nas primeiras aulas. Então, seno pelo cosseno. Então, nós vamos ter 1 sobre 2, dividido por raiz de 3 sobre 2. Quando a gente tem uma divisão de fração, a gente vai manter a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então, aqui, 2, raiz de 3. Nesse aqui vai dar ainda mais um probleminha, que a gente vai ter 2 sobre 2 raiz de 3. A gente vai ter mais um probleminha, porque aqui a gente não pode ter raiz de 3 como numerador. Então, a gente vai ter que multiplicar aqui por raiz de 3 e por raiz de 3 aqui. Então, aqui nós vamos ter 2 raiz de 3. E embaixo nós vamos ter, né, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que vai ser 3. E aqui a gente vai ter o 2. A gente pode simplificar. Aqui a gente poderia colocar 6, né? Mas eu vou deixar o 2 e o 2 porque a gente pode simplificar eles. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Então, estão vendo que esse cálculo aqui, ele é muito demorado e vai demandar um pouco de tempo na hora da gente fazer a prova. Então, eu sugiro que aqui na parte da tangente vocês decorem mesmo, né? Decorem que raiz de 3 sobre 3 é de 30, o 1 é do 45 e
o raiz de 3 é o de 60. Porque se precisar fazer esse cálculo aqui, vai demorar um pouquinho e é mais fácil de ter decorado. Então, se você dá uma olhada no YouTube, tem musiquinhas que explicam bem certinho esse conteúdo. Então, aqui a gente vai resolver 2 exercícios do Enem que envolvem os triângulos. Ambos os exercícios, eles são sobre Teorema de Pitágoras. Então, aqui o primeiro, a gente tem um brinquedo muito comum nos parques de diversões é a balança. O assento no balanço fica a uma altura de meio metro do chão. Então, aqui a gente tem 0,5 metros. Quando não está em uso, cada uma das correntes que sustentam suas medidas de comprimento em metros são indicadas por x. Então, a estrutura do balanço é feita em barras de ferro nas dimensões de metros conforme a figura. Então, nessas condições, o valor em metros é x. Então, aqui está pedindo para a gente encontrar a altura, né? Então, o que a gente pode calcular? Aqui a gente pode calcular a altura desse triângulo aqui do lado. Porque se a gente souber a altura desse triângulo aqui e fizer menos o 0,5, a gente vai ter o nosso valor de x. Então, essa é a forma que a gente tem de calcular. Então, aqui já está anotado, né, que a nossa altura vai ser o valor de x mais 0,5. Então, aqui a gente tem o valor de 3 metros, né, aqui do lado que vai ser nossa hipotenusa. E aqui embaixo a gente tem o valor de 2. Como a gente está aqui no meio, né, a gente vai ter um para esse lado e um para esse outro lado aqui, né? Então, a gente vai calcular a altura utilizando o Teorema de Pitágoras de um desses lados, né? Então, vamos calcular a altura desse lado aqui. Então, aqui a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras. A gente vai ter aqui o nosso H, né, que aqui representa o nosso 0,5 mais o x, ele vai... Aqui a gente já poderia, na verdade, se a gente quisesse colocar o 0,5 mais o x, mas daí ia dar mais confusão, né? Então, melhor deixar fora. Então, o h vai ser ao quadrado, 1 ao quadrado igual ao 3 ao quadrado. Então, a gente vai ter h ao quadrado igual a 9 menos 1. Então, a gente vai ter que o nosso h ao quadrado vai ser 8. E vai ficar, então, raiz de 8. Então, a gente sabe que a nossa altura vai ser x mais 0,5. Então, vai ser raiz de 8 igual a x mais 0,5. Então, a gente vai passar esse 0,5 para o outro lado. E a gente vai encontrar que o nosso valor vai ser raiz de 8 menos 0,5. A resposta correta vai ser assim. Aqui a gente tem um outro exercício, então, né, que fala do origami. Então, aqui em cima vai dar uma introdução. E ele fala que para fazer esse origami, utilizou uma folha de papel de 18 por 12. Então, a gente tem 18 aqui em cima e 12 aqui do lado. Então, pede qual que vai ser a medida do segmento AE, que é esse segmento aqui. Então, aqui a gente tem a nossa folha de papel, né, 18 por 12. Então, a gente sabe que aqui desse lado a gente vai ter 12 centímetros. E aqui desse outro lado a gente tem 18 aqui embaixo. Só que a gente vai ter 18 menos 12. Então, significa que esse pedacinho aqui vai ter 6, né? Então, esse pedacinho vai ter 6. Então, sabendo que esse pedacinho tem 6, a gente sabe que esse pedaço aqui, ele vai ser igual a esse daqui, né? Então, a gente pode calcular tanto desse triângulo aqui, quanto desse triângulo aqui. Os dois têm um ângulo de 90 graus e tem as mesmas dimensões. Então, vai dar a mesma resposta. Então, utilizando o Teorema de Pitágoras, onde o A, que é a nossa hipotenusa, a gente não sabe. O 12 é um cateto e o 6 o outro. Então, 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado, a gente vai ter 180. Então, a gente vai ter a raiz de 180. Então, o que a gente vai fazer quando a gente tem a raiz de um número assim? A gente vai racionalizar o número, né? Então, a gente tem 180. Para racionalizar, a gente vai dividir pelos números primos. Então, 180 é par. Ele pode ser dividido por 2. Então, divide por 2 vai dar 90. 90 dá para dividir por 2, que vai dar 45. 45, ele não dá para ser dividido por 2, né?
mas ele pode ser dividido por 3, porque o 3, ele vai ser um número, vai ser 3 vezes 15, que dá 45. Então, aqui, 45 dividido por 3, a gente vai ter 15. O 15 ainda dá para dividir pelo 3, né? Não dá pelo 2, porque não é um par, então a gente divide por 3, que vai dar 5. E o 5 é um número primo, então ele é divisível por ele mesmo ou por 1, né? No caso, então, 5 dividido por 5, 1. Então, a gente finalizou a nossa racionalização. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5. Esses valores que a gente tem ao quadrado, quando a gente coloca na nossa raiz, a gente pode tirar eles para fora, né? Então, por exemplo, a gente vai ter raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Raiz quadrada de 4. Então, a gente vai ter apenas o 2. Então, o 2 e o 3, que a gente tem repetido aqui, a gente vai tirar eles para fora. Então, 2 vezes 3 vai ser 6. E o raiz de 5 vai continuar dentro da nossa raiz. Então, a resposta correta vai ser 6 raiz de 5, que é a letra... Agora que volta, vai demorar, mas essa é a resposta correta. E ainda, sobre a geometria plana, a gente tem um conceito de círculo e circunferência. Então, nesse eu vou passar bem rapidinho, só para a gente relembrar alguns conceitos. Então, a circunferência. A circunferência é um conjunto de todos os pontos que equidistam. Então, que eles têm a mesma distância de um ponto fixado, que vai ser o centro, né? Eles têm a mesma distância. Então, essa distância ela se chama raio, e esse ponto que fica no centro, ele é o centro da circunferência. Então, aqui a gente tem os elementos da circunferência. Então, aqui a gente tem apenas os mais importantes, né? A gente tem a corda, então a corda é um segmento direto, que ele passa por 2 pontos dessa circunferência, mas ele não cruza o centro, diferente do diâmetro. O diâmetro, ele é como se ele fosse uma corda, mas ele cruza pelo centro. E o raio, então, ele é apenas um ponto que é ligado do centro até uma das extremidades, né? Então, a gente sabe que o diâmetro ele é igual a 2 raios. Aqui a gente tem também o arco da circunferência, que é um pedacinho da circunferência, né? Que é aquilo que a Renata fez antes no exercício. Então, o comprimento da circunferência, a gente também pode chamar de perímetro. O comprimento da circunferência, ele é tudo que tem aqui ao entorno do nosso círculo, né? E isso é dado pela fórmula, então, C igual a 2π raio. O nosso π é 3,14, né? O R é o nosso raio, e o C representa o comprimento da circunferência. Então, para a gente lembrar dessa fórmula, a gente pode lembrar de uma pizza de catupiry, né? Porque ela é redonda e ela tem uma circunferência. Na verdade, uma pizza com borda de catupiry é ainda mais fácil para a gente lembrar, que a borda ela tem o desenho da circunferência. Então, o K significa o comprimento da circunferência, o 2, né, em inglês, o π que é 3,14 e o R de raio. Então, essa é uma fórmula da gente relembrar a fórmula do comprimento da circunferência. E aqui a gente tem o círculo. O círculo e a circunferência, eles são diferentes. Por quê? A circunferência, ela é só o entorno. Então, a circunferência, ela vai ser só esse desenho aqui ao redor. Enquanto o círculo é tudo que está aqui dentro. Então, a gente não pode dizer que a gente vai calcular a área de uma circunferência. Porque a área da circunferência é só o desenho, né? Então, aqui a denominação, né, do círculo, que é um conjunto de todos os pontos, tem uma distância menor ou igual a uma distância dada. Então, os pontos é tudo que está aqui dentro da de laranja, né? A gente não vê, mas é cheio de pontinhos. Então, aqui também acho que eu tenho o círculo, né? Tem o raio, tem o diâmetro. E a área do círculo, ela é dada, então, por π vezes raio ao quadrado. O valor de π, então, ele é um valor bem interessante, né? Que ele chega ao 3,14. Por quê? Porque se a gente tiver uma circunferência e a gente abrir essa circunferência, aqui, deixa eu tentar fazer um desenho para explicar um pouco melhor. Então, a gente tem aqui, né, nosso círculo, e se a gente abrir ele, né, abrir aqui,
a gente vai ter uma areta. E dentro dessa areta vão caber exatamente, não sei, mas vão caber exatamente 3 círculos do mesmo tamanho e mais um pouquinho, né, que ficou um pouco grande, que vai ser, né, 0,14. Então, por isso, cabem 3 vezes, né, mais 14 e o pi, ele tem infinitas casas decimais. Então, 14, 15 e vai seguindo adiante. Mas a aproximação, normalmente a gente usa 3,14, ou se não, o exercício dá que é para a gente utilizar a aproximação de 3. E outra observação bem importante quando a gente vai fazer exercício é que a gente tem que cuidar. Porque se o exercício ele não dá para a gente que o pi é igual a 3 ou que o pi é igual a 3,14, é porque na resposta, em vez de estar com casas decimais, vai estar, por exemplo, assim, ó, 30 pi. Então, se o exercício não te dá o valor do pi, durante o cálculo, não converta, não transforma em 3,14, porque depois, no final, você vai ter que voltar para esse valor. Então, se você olhar no enunciado não apareceu o valor de pi, você deixa a figurinha do pi lá até o final do exercício. Renata? Tá aí. E já é 8h30. Tá. Então, só deixa eu terminar esse exercício aqui, que só tem um desse conteúdo. Então, aqui a gente tem um condomínio, né, que ele tem uma forma pavimentada já de 6 metros, né? Então, tem 6 metros de diâmetro. E ao redor desses 6 metros de diâmetro, ele é cercado por grama. Então, se ele tem 6 metros de diâmetro, ele tem 3 metros de rádio. Então, agora, a administração desse prédio, ela vai aumentar esse diâmetro de 3, ela vai aumentar mais 8 metros. Então, a gente vai ter um diâmetro de 14 metros. Então, o horário vai ser igual a 7. Então, aqui, eles vão construir, né, pavimentar esse círculo maior. Só que eles vão manter ainda aquele círculo pequeno que já está concretado. Então, fala aqui que o nosso condomínio, ele tem 10 metros quadrados já de material suficiente para pavimentar. Então, o síndico, ele quer ver quanto que ele vai precisar comprar. Então, aqui a gente tem um desenho que simplifica. Então, a gente já tem esse círculo menor, que tem os 3 metros de raio, e a gente vai precisar, então, calcular o que vai ser esse pedaço amarelo aqui. Então, para calcular isso, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular a área dos dois círculos, a do maior e a do menor. Então, a gente vai ter que fazer a área do maior menos a do menor. Então, aqui, a gente vai ter a área 1, né, que é do menor, que é do raio 3, que vai ser 27 metros quadrados, e a área 2, que vai ser 147 metros quadrados, que é a área do maior. Então, a gente vai fazer 147 menos o 27, e a gente vai ter 120 metros quadrados. Então, aqui, a nossa resposta final vai ser, né, a letra E. Então, eu vou parar a apresentação e daqui a pouquinho a gente envia esses slides para vocês no grupo.